Olá, eu me chamo Dom Jerônimo Pereira, sou monge beneditino do Mosteiro de São Bento de Olinda. Sou mestre em Sagrada Teologia com especialização em Liturgia Pastoral pelo Instituto de Liturgia Pastoral de Santa Justina, de Pádua, na Itália, e doutor em Sagrada Liturgia pelo Pontifício Instituto Litúrgico de Roma, Santo Anselmo, onde ensino nesses dois institutos, e no Brasil ensino na Universidade Católica de Pernambuco. Tenho me ocupado de liturgia e escrito sobre o Missal Romano, e agora nós começamos então a partilhar o nosso percurso. O Missal Romano, como nós conhecemos hoje, contendo orações presidenciais, antífonas, hinos, leituras, é na verdade uma herança medieval nascida daquela arte antiga da Igreja de conjugar formas e formas dentro da liturgia. A Igreja no Brasil está com alegria recebendo em cada diocese uma cópia, ou várias cópias do Missal para a celebração do mistério pascal de Cristo, centro da vida e da fé da Igreja. 4 perguntas são fundamentais para nós entendermos bem do que se trata o Missal. Primeira, o que é o Missal? Segunda pergunta, de onde ele vem? Terceira pergunta, o que ele contém? E quarta pergunta, como usá-lo? O objetivo desse curso, que começa agora com essa nossa primeira aula, esse nosso primeiro encontro, é responder a essas questões. A primeira questão que nós colocamos é o que é o Missal? Ora, o Missal Romano é, sobretudo, a norma da oração da Igreja. O Missal é o livro tipo que nos ensina a palavra da nossa oração, o gesto que acompanha a palavra da nossa oração, como sublinha Sacrosanctum Concilium número 48. Por meio dos ritos e das preces, nós entramos em relação com Deus. O Missal Romano também é a norma retíssima da nossa oração. Por ele, nós conhecemos a forma correta com que a Igreja se relaciona com Deus. Na forma e nas palavras da oração, nós aprendemos quem é o destinatário da nossa oração: Deus, o Pai. Quem é o mediador da nossa oração? Jesus Cristo. E quem é aquele que faz com que a memória que nós fazemos na oração se torne presente, atuante? O Espírito Santo. O Missal Romano também é o vínculo entre a lex orandi e a lex credendi da Igreja, porque ele registra, através das fórmulas da oração, aquilo que é a nossa fé, a fé universal da Igreja, a fé perene da Igreja, a fé imutável da Igreja. O Missal Romano também é, para nós, norma retíssima e modelo de eclesiologia, porque nele nós não encontramos expressões pessoais, mas expressões de uma igreja em oração. Modelo de Mariologia, ou da Mariologia, porque nele nós encontramos a nossa forma correta de relação com a Mãe de Deus e a nossa forma verdadeira de devoção. Ele é também modelo da nossa forma de pensar toda a criação, porque a partir dele nós encontramos aquela forma correta de expressarmos-nos diante de Deus e de conservação de todo o criado. Atualmente, o Missal Romano se encontra dividido em 4 livros. O primeiro livro, aquele que nós estamos recebendo nas nossas dioceses, que chega à sua 3ª edição, que ordinariamente nós chamamos de Missal Romano, corresponde ao livro da presidência ou do altar. É o oracional, ou diríamos o sacramentário.
Os outros 3 livros que compõem o Missal Romano repousam sobre o ambão, o lecionário. E nós o temos em 3 volumes: o lecionário dominical e festivo, o lecionário ferial e o lecionário santoral. Outros livros dialogam com o Missal Romano, o Pontifical Romano e os livros que compõem o Ritual Romano. Todos esses livros dialogam com o Missal Romano. Um último livro que dialoga com o Missal Romano é o Gradual Romano ou o Gradual Simples, porque nele nós encontramos as antífonas necessárias ou as antífonas modelo para a celebração da Eucaristia. De onde vem o Missal? A pré-história do Missal funda as suas raízes em 2 textos patrísticos que nós encontramos imediatamente depois do período apostólico. O texto de Justino, o mártir, que morreu por volta do ano 165, e escreveu a sua apologia, segunda apologia, por volta do ano 165, atesta um período que nós chamamos de improvisação litúrgica. Justino insiste que no dia chamado do Sol, portanto, no dia de domingo, reúnem-se os cristãos, os irmãos e irmãs dos campos e das cidades. Leem-se nessa oportunidade as memórias dos apóstolos, isto é, os evangelhos ou os profetas, por quanto o tempo permitir. Estando num contexto de perseguição, se leem os textos que o tempo realmente permite que a igreja esteja reunida. Um detalhe importante dessa primeira fala de Justino é que ele diz que se leem primeiro as memórias dos apóstolos, os textos mais importantes, depois a memória dos profetas. Obviamente, no tempo de perseguição, o tempo que se tem se usa para a leitura do texto mais importante, os evangelhos. Prossegue Justino dizendo que, terminada a leitura, o que preside faz uma exortação. Interessante observar que Justino distingue 2 ministérios na igreja: o ministério do leitor e o ministério da presidência. Terminada a exortação feita pelo presidente, Justino diz que todos se levantam e erguem a Deus preces, orações. É a gênese, a primeira forma de uma oração da Assembleia que nós encontramos. Depois disso, apresentam-se pão, vinho e água. E segundo as suas capacidades, aquele que preside eleva a Deus preces e ações de graças. Mais uma vez, nós encontramos uma estrutura bem clara de um rito de apresentação das oferendas. E o presidente eleva a Deus essa prece, essa forma de oração dupla, de ação de graças e de intercessão. É a oração eucarística. Mas Justino diz que faz segundo as suas capacidades, o sinal de que não existia um texto para ser lido, mas era formulado de acordo com a capacidade do presidente da Assembleia. Justino conclui o seu texto dizendo que todos participam, ou todos comem e bebem dos elementos que foram eucaristizados. O segundo texto que nós encontramos desse período de máxima importância é a chamada Tradição Apostólica, atribuída a Hipólito de Roma, escrito entre os anos 215 e 217. Ali nós encontramos a primeira forma, digamos assim, a primeira estrutura daquela que se transformou na segunda oração eucarística. O texto sublinha que o bispo não precisa dizer exatamente aquelas palavras como se fossem decoradas, mas que o bispo diga uma oração de ação de graças de acordo com as suas capacidades. Um bispo que tem capacidade de um discurso mais eloquente, uma oração mais eloquente. Um bispo que tem uma capacidade de uma oração mais simples, uma oração mais simples.
Porém, a tradição apostólica sublinha: o importante é que essa oração seja ortodoxa. No que consiste uma oração ortodoxa? Que ela seja dirigida ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Essa é a chamada fase da improvisação litúrgica. A partir do IV século, com o aumento das assembleias e também o nascimento das heresias, quando a Igreja se torna, a princípio, religião livre e depois religião oficial do Estado, bispos importantes, preocupados com a ortodoxia da Igreja, começaram a escrever textos de orações, textos eucológicos, em primeiro lugar para si mesmos e para os presbíteros da sua diocese. Essas coleções, reunidas em pequenos libretos chamados libelos, encontravam-se especialmente na sacristia da Basílica de São João do Latrão, em Roma, quando alguém, que nós não sabemos quem, catalogou todos esses libelos, escrevendo-os num único livro. A esse livro foi dado o nome de Sacramentário, o livro da presidência, ou o livro para a presidência das celebrações. 2 outros sacramentários são de grande relevância para a liturgia porque foram desenvolvidos na cidade de Roma. O sacramentário chamado Gelasiano Velho, Gelasiano Antigo, onde registravam as orações dos presbíteros da cidade de Roma. A cópia mais antiga que nós temos é do VII século. E o sacramentário gregoriano, um sacramentário que registra as orações para as celebrações presididas pelo bispo da cidade de Roma. Portanto, um livro de tipo episcopal, papal. Isso já nos diz que a liturgia nasce na cidade de Roma com 2 formas celebrativas, ao menos. Uma forma presbiteral e uma forma episcopal. Esse terceiro sacramentário chamado de gregoriano, porque atribuído ao Papa São Gregório Magno. A cópia mais antiga que nós temos desse sacramentário é do 8º século. O que contém um sacramentário? Um sacramentário contém tudo e somente aquilo que o presidente da celebração precisa para presidir uma celebração. Outros livros nasceram em torno dos sacramentários. São eles os livros para os leitores, ou seja, a formação de um lecionário, contendo inicialmente leituras do Antigo, do Novo Testamento, e um livro todo especial dedicado aos Evangelhos. Para os cantores, nós temos uma coleção de livros em torno dos cânticos que determinavam a celebração. O antifonário da missa, por exemplo, contendo as antífonas de entrada, da apresentação das oferendas e da comunhão. Outro livro contendo os cânticos interlecionais, salmo responsorial e versículo aleluiático, um sequenciário mais tarde contando as sequências, etc. Uma verdadeira biblioteca de livros para os cantores. Esses livros dialogavam entre si. A multiplicidade de livros nesse período na Igreja de Roma indica uma liturgia toda ministerial. Cada livro para o seu ministério, e cada ministério com o seu livro próprio. Com a conversão dos povos bárbaros e a possibilidade dos cristãos recém-convertidos do norte da Europa de virem a Roma livremente para a veneração do túmulo dos papas, lentamente os livros litúrgicos usados para a celebração da Eucaristia na Igreja de Roma migraram para o norte da Europa. No norte da Europa chega então o livro do presidente, o sacramentário, o livro dos cantores, o gradual, o livro dos leitores, o lecionário. Os do norte da Europa sabiam o que dizer e o que fazer, mas não sabiam como fazer.
Então pediram a Roma que se escrevesse ou descrevesse como se celebrava a Eucaristia. No século VIII foi redigido de forma pormenorizada a descrição de uma forma de Eucaristia, de uma celebração eucarística, como se fazia em Roma. Nasce um novo gênero de livro, o que mais tarde vai se tornar nas rubricas. O missal como nós conhecemos hoje, na verdade, nasce a partir do século XI, no norte da Europa, por causa de mudanças, tanto pastorais quanto teológicas. As mudanças teológicas fundamentais aconteceram a partir da perspectiva de leitura, especialmente do sacerdócio. Abandonada a linguagem tipológica própria do período patrístico, começa a aparecer um tipo de linguagem chamada alegórica, onde o bispo vem considerado ou comparado ao sumo sacerdote do Antigo Testamento e os presbíteros aos levitas do Antigo Testamento. Isso provoca uma mudança considerável, inclusive no espaço litúrgico, separando o espaço celebrativo em dois, segundo o modelo do Templo de Jerusalém, onde existia o Santo dos Santos, onde entravam unicamente os sacerdotes, considerado como presbitério, e o lugar do povo, primeira divisão. Ora, segundo a antiga lei, somente o sacerdote era necessário para oferecer o sacrifício. A partir desse momento, lentamente percebe-se um desaparecimento da participação ativa do povo nos cânticos, nas respostas, nas leituras, etc. A mentalidade desenvolvida é um único ministro, a necessidade de um único livro. A questão pastoral é que, a partir desse momento, no século VIII, sempre no norte da Europa, se desenvolvem as paróquias rurais. Cada vez que o bispo precisava dirigir-se a uma paróquia rural para a celebração de um sacramento como a confirmação, precisava levar consigo um número infindável de livros sacramentários, lecionários, graduais, etc. Surgiu a necessidade de um livro único, no qual ele encontrasse absolutamente tudo o que fosse necessário para a celebração do sacramento. Unido o fenômeno das missas privadas à dimensão pastoral da necessidade de um único livro, a partir do século XI nós começamos a ter livros mistos, ou seja, um sacramentário contendo as antífonas a serem cantadas, ou o antifonário contendo as leituras a serem lidas durante uma determinada celebração. De tal modo que, no século XIII, nós temos definitivamente o nascimento de um livro que continha absolutamente tudo para a celebração da Eucaristia, feita por um único ministro. Nasce, dessa forma, um tipo de literatura nova, um novo livro litúrgico chamado Missal. Uma etapa fundamental e de máxima importância na história do Missal é a introdução dessa nova forma de livro litúrgico em Roma. Por questões de acordos políticos entre o Papa e o Imperador e os monges que copiavam esses livros no norte da Europa, esse modelo de livro litúrgico entrou na Itália por volta do século XII e se afirma no século XIII. Um missal usado pela Cúria Romana no tempo do Papa Honório. Esse missal, com o nascimento da Ordem dos Franciscanos, difundiu-se por toda a Europa e era conhecido como missal romano, embora fosse um missal usado somente na Cúria Papal e não na cidade de Roma.
Entre os séculos XIV e XV, nós registramos cerca de 300 missais diferentes. Um dos mais importantes é um missal impresso em Milão em 1474, impresso com o título de Missal Romano, segundo o ordo da Santa Igreja de Roma. Às portas do Concílio de Trento, com a Reforma Protestante e o avanço da imprensa, nós tivemos um pulular imenso de confecções de missais diferentes. De todas as partes do mundo conhecido, então, chegaram ao concílio desejos de que a Igreja tivesse um único livro para celebrar o mistério de Cristo, um único missal. Os padres do concílio, não conseguindo chegar a um denominador comum, pela primeira vez na história, confiaram ao Papa a confecção de livros litúrgicos para serem usados por toda a Igreja de rito latino. Terminado o concílio, em 1564, o Papa Pio IV nomeou uma comissão para os trabalhos daquele que seria o Missal Romano. Morto o Papa Pio IV, assumiu os trabalhos o Papa Pio V, alargando a equipe e promulgando pela primeira vez na história um missal para toda a Igreja. O missal, agora chamado romano, de fato, foi promulgado por meio da Constituição Apostólica Quo Primum Tempore, desde os primeiros tempos, de 14 de julho de 1570. Nascia assim o chamado Missal Romano. O Missal Romano tornou-se de uso obrigatório para toda a Igreja de rito latino, excetuando aquelas igrejas que tinham missais próprios em uso ininterrupto de mais de 200 anos. E também dando a possibilidade das ordens religiosas terem os seus próprios missais, como os cartuchos, os dominicanos e os beneditinos e poucos outros. As principais características do missal chamado tridentino. O ordinário da missa é pensado para um único ator, o padre celebrante. Com ele podia-se celebrar desde a missa solitária até a chamada missa solene, com coro, diácono, subdiácono e todo tipo de assembleia. A assembleia nunca é citada explicitamente. Não se fala da comunhão dos fiéis quando se fala de modo ocasional. Não se fala de homilia, não se fala de oração dos fiéis, como não se fala de oferenda da comunidade. O missal não prevê a participação dos fiéis nos cânticos, nas orações, nas aclamações. Constata-se uma inflação de sinais de cruz, inclinações, genuflexões e transportes do missal de um lado para o outro do altar, além da complicada forma de incensação. Com o objetivo de evitar toda e qualquer forma de arbítrio, de decisão pessoal e dar ao celebrante aquela sensação de dever cumprido, tudo é milimetricamente descrito. Dentro do contexto apologético da Contra-Reforma, os leigos passam a ser distinguidos por aquilo que não são. O leigo é o que não pode celebrar, o leigo é o que não pode proferir homilia, o leigo é o que não pode confessar, o leigo é o que não pode tomar decisões eclesiásticas. Já durante a publicação do Missal Romano em 1570, o texto passou por leves mudanças, tanto nos textos eucológicos, nos cânticos, na terminologia e nas rubricas. Outras pequenas modificações aconteceram ao longo dos séculos.
A última edição do Missal de 1570 foi feita pelo Papa João XXIII no ano de 1962, alguns meses antes da abertura do Concílio Vaticano II. A Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium, com o objetivo de favorecer a participação ativa de todos os batizados no grande mistério da Eucaristia, no número 50, pede que se promova uma reforma do ordinário da missa. A reforma do ordinário da missa, pedido pelos padres do concílio, tem como objetivo de que as suas partes, ou seja, que as partes da missa se tornem mais claras, objetivas, e que também o próprio rito da missa demonstre como essas partes dialogam entre si. Para operar tal revisão do ordinário da missa, a Sacrosanctum Concilium pede, em primeiro lugar, que sejam simplificados os ritos, que, conservada a substância deles, possam ser simplificados. Finalmente, que se possa restituir aqueles elementos que ao longo dos séculos tinham se perdido, como a homilia, a oração dos fiéis e a concelebração eucarística. O Missal Romano, reformado por desejo do Concílio Vaticano II, foi promulgado pelo Papa Paulo VI no dia 26 de março de 1970, com uma segunda edição típica em 1975. Foi preparado gradativamente pela publicação de uma série de documentos para que se desse a atuação do uso do novo ou da nova estrutura do ordinário da missa. O Papa Paulo VI, através da Constituição Apostólica Missale Romanum, relembra, sobretudo, que não existe um novo missal, não foi criado um novo missal. É o missal publicado pelo seu predecessor, o Papa São Pio V, em 1570, que foi revisto segundo o desejo dos padres conciliares. O Missal Romano se abre com a Constituição Apostólica Missale Romanum, da qual acabei de falar, na qual o Papa São Paulo VI precisa que a reforma segue e leva a termo a reforma já iniciada pelo seu predecessor, o Papa Pio XII, e indica os pontos fundamentais da nova estrutura dada ao Missal Romano. O Missal Romano se abre com a instrução geral do Missal Romano. O Papa fala ainda das novas orações eucarísticas, da riqueza de prefácios que apresenta o missal, a recuperação do caráter bíblico da narrativa da instituição e a reintrodução da homilia e da oração dos fiéis, como também da reorganização do lecionário. A Constituição Apostólica segue-se a Instrução Geral do Missal Romano, que é composta por um proêmio e 9 capítulos. A Instrução Geral do Missal Romano seguem-se então as normas universais do ano litúrgico e o novo calendário romano geral. E começa então o missal propriamente dito com o que nós poderíamos chamar de o sacramentário, que se organiza da seguinte forma. Tudo começa com o próprio do tempo, Advento, Natal, Quaresma, Semana Santa, Tríduo Pascal, Tempo Pascal, Tempo Comum e solenidades do Senhor no Tempo Comum. Segue o ordinário da missa, o próprio e o comum dos santos, as missas rituais para os sacramentos, a profissão religiosa, para a dedicação da igreja, as missas e orações para as diversas circunstâncias, as missas votivas e as missas pelos fiéis defuntos. Finalmente, um apêndice. O missal romano se apresenta autenticamente romano
porque recupera todos os sacramentários romanos e, consequentemente, as tradições urbanas e papais, episcopais da antiguidade, tanto nas suas formas puras quanto nas suas formas mistas. Recupera e espelha a genialidade da sobriedade ritual própria romana, faz voltar à luz o verdadeiro sujeito do culto cristão, ou seja, o povo de Deus, reunido e congregado em torno dos seus pastores. Recupera a dimensão epiclética da liturgia e retira da obscuridade o objeto principal da celebração, o mistério pascal de Cristo. O missal também se apresenta excepcionalmente tradicional, porque recupera as estruturas mais antigas da celebração eucarística e acolhe texto de todos os tempos, do período patrístico, do período dos pré-sacramentais, como é o caso do Rolo de Ravenna, dos sacramentais, dos textos do período moderno e textos contemporâneos. O missal também se apresenta autenticamente católico, porque enriquecido por textos de praticamente todas as famílias litúrgicas do Oriente e do Ocidente, e também traduzidas em todas as línguas vivas espalhadas por todo o mundo. O missal romano se caracteriza ainda por ter a teologia litúrgica da Sacrosanctum Concilium, isto é, evidenciando a centralidade do mistério pascal. O missal romano evidencia nas suas formas e nas suas preces a eclesiologia da Lumen Gentium do Concílio Vaticano II. O missal romano espelha a concessão de Sagrada Escritura, de tradição escriturística da Igreja, segundo a luz da Dei Verbum. E, finalmente, a reforma do calendário, na atual forma do missal romano, evidencia a universalidade da Igreja e o desejo da Igreja de dialogar com todos os povos, segundo o documento Ad Gentes do Concílio Vaticano II. À pergunta como usar o missal, recorremos à arte de celebrar, a arte celebrandi. O Papa Bento XVI, em Sacramentum Caritatis, do dia 22 de fevereiro de 2007, escreve: a arte da celebração é a melhor condição para a participação ativa. Aquela resulta da fiel obediência às normas litúrgicas na sua integridade. Pois é precisamente este modo de celebrar que há 2000 anos garante a vida de fé de todos os crentes, chamados a viver a celebração enquanto povo de Deus, sacerdócio real, nação santa. Conclui o Papa. Igualmente importante para uma correta arte da celebração é a atenção a todas as formas de linguagem previstas pela liturgia. Palavras e canto, gestos e silêncios, movimentos do corpo e cores litúrgicas dos paramentos. Também o Papa Francisco nos fala sobre a importância da arte de celebrar em Desiderio Desideravi. Diz o Papa: um modo para conservar e para crescer na compreensão vital dos símbolos da liturgia é certamente o cuidado da arte de celebrar. Ela esclarece-se se for compreendida, tendo como referência o sentido teológico da liturgia descrito no número 7 da Sacrosanctum Concilium. Conclui o Santo Padre: a arte celebrandi
não se pode reduzir à mera observância de um aparato de rubricas, e ainda menos pode ser pensada como uma fantasiosa, por vezes selvagem, criatividade sem regras. O rito é por si mesmo uma norma, e a norma nunca é fim para si mesma, mas está sempre a serviço da realidade mais alta que quer salvaguardar. De tal modo que o livro que agora nós temos nas mãos, o Missal Romano, se torna para a liturgia o modelo da prática. O rito que nós celebramos, a partir da fidelidade ao missal, se torna então a prática do modelo. O termo arte tem a ver com artesão. Ele indica aquela capacidade de conjugar fineza e utilidade. Utilidade e beleza. Finalmente, o missal se apresenta como um instrumento para indicar, em primeiro lugar, quem é o sujeito da celebração. O sujeito da celebração é a Igreja em oração. O objeto é o mistério pascal. O fim único do livro, portanto, é indicar ao sujeito quem é o seu objeto e fazer com que o sujeito não tire os olhos do seu objeto, não coloque os olhos sobre si mesmo. De tal sorte que o missal se apresenta como um livro concluído, mas não terminado. O missal romano chega ao seu termo somente quando as nossas comunidades o assumem como modelo da sua prática e executam ou celebram, melhor dizendo, de acordo com a letra, mas sobretudo com o espírito do missal. Nós nos propomos nesses 10 encontros a abrir esse livro e começar então a estudá-lo a partir da perspectiva da arte de celebrar, transformando textos em gestos e palavras.